Boa noite a todos. Hoje a reunião é palestra pública que a nossa Casa de Batuíra nos oferece, localizada no Gradim, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos iniciar enquanto o Hélio entra na sala. Vamos ler o livro Mais Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. A lição 25, nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus guiarão nossas mãos, e quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. Então vamos orar, vamos elevar os pensamentos a Jesus, nosso Divino Amigo, e rogar para que mais essa noite de reunião pública nós possamos ser abençoados, nós possamos ter uma reunião harmoniosa, tranquila, onde todos nós possamos usufruir da paz que o Senhor Jesus nos oferece. Rogamos também a Jesus que abençoe o nosso amigo que fará a palestra da noite de hoje, para que ele possa ser envolvido em muita paz, possa ser inspirado pelos queridos benfeitores espirituais. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Rafael, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite. Que Jesus nos guarde, nos mantenha em sua paz, que os bons espíritos estejam com cada um de nós. Eu peço a inspiração, a Batuíra, para que possa nos inspirar a fala na noite de hoje. Deixa eu perguntar, estão todos me vendo, todos me ouvindo? Que agora vão me ouvir, porque do jeito que eu estava antes, só iam olhar para a minha camisa, porque ela estava igual um letreiro de loja no meio da rua. Mas é bom que a gente ria um pouquinho para poder começar num clima de mais harmonia. Eu sou Rafael Siqueira, talvez assim um desconhecido para muitos de vocês, mas sou espírita desde os meus 18 anos de idade, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói, e é com muita alegria que eu estou com vocês hoje, viu? Diretamente aqui da sala da minha casa, mais um pouquinho eu poderia convidar vocês para jantar. Se escutarem algum outro barulho que não seja a minha voz, podem ter certeza. Eu tenho uma filhota de 3 anos e essa hora ela está toda aqui dentro de casa. Corre para um lado, corre para o outro. E eu tenho um outro filho aqui também, esse mais velho um pouquinho. Tem 5 anos, vai fazer 6, mas esse é de 4 patas. Qualquer barulhinho que ele ouve no corredor é uma latição. Então, sintam-se dentro da minha casa, da mesma forma que eu peço permissão para entrar na casa de vocês. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Essa é uma canção de Luiz Antônio Mileco, aqui do Rio de Janeiro. Nasceu na sua deficiência visual, mas dedicou a sua vida a cantar, a fazer poesias e a reverenciar Jesus. Começo com essa canção, que eu não cantei, porque senão não sobrava ninguém, mas declamei para que a gente se lembrasse do mestre das nossas vidas, Jesus de Nazaré. E com essa canção eu peço a Jesus que abrace a cada um de vocês. Quero um dia estar na casa de Batuíra para poder dar o abraço.
Hoje o nosso abraço é um abraço virtual. Bom, vamos conversar na noite de hoje sobre o Evangelho. Lá no seu capítulo 13 de Mateus, quando ele nos narra 7 parábolas. No único capítulo, Jesus nos narra 7 parábolas, que ficaram conhecidas como as parábolas do reino. E antes de entrar nas parábolas propriamente ditas, eu quero perguntar a vocês o que é uma parábola. Por que Jesus falava por parábolas? Em verdade, quando a gente abre o dicionário, a gente percebe que parábola é uma narrativa alegórica, que traduz um ensinamento moral, um ensinamento indireto. Jesus falava por símbolos, por metáforas, Jesus contava histórias para que as pessoas pudessem entender verdades profundas de uma forma simples. Então, era a forma que Jesus usava para chegar ao coração das pessoas. E se nós perguntássemos por que Jesus falava por parábolas, eu poderia dar 3 respostas para vocês. A primeira, se o tema da noite fosse reencarnação, seria mais fácil de vocês entenderem se eu trouxesse o conceito ou se eu narrasse uma história. Ficaria mais fácil se eu narrasse uma história, não ficaria? Porque quando eu falo que reencarnação é quando a gente nasce, morre, renasce mais uma vez, trago o conceito do Livro dos Espíritos, a gente até entende. Mas quando eu conto uma história, aquilo que na ciência a gente chama de storytelling, contação de histórias, talvez a gente consiga compreender de uma forma melhor. Se eu chego e falo das vidas de Emmanuel, quando ele foi um senador romano, orgulhoso, depois renasce como um escravo negro para se redimir de suas vidas pretéritas, a gente entende não só a reencarnação, mas na história a gente entende a lei de causa e efeito. Então Jesus falava por parábolas, porque através das histórias os ensinos ficam impressos no coração das pessoas. Mas Jesus também falava por parábolas por uma razão muito simples. Ele falava para pessoas ignorantes. Eram pescadores, eram mulheres donas de casa, eram homens que trabalhavam o campo, então não adiantava falar de uma forma rebuscada, de uma forma com muito intelecto. Para falar com a dona de casa, ele falava da farinha, ele falava do fermento. Para falar com o pescador, ele se utilizava do peixe, da rede, do lago de Genezaré, que para os homens da época era um mar. Para falar com o comerciante, ele se valia da imagem da pérola, do tesouro, e as pessoas conseguiam entender. Mas Jesus também falava por parábolas, porque elas se prolongam no tempo. Elas são sempre atuais. Observem, nós somos os mesmos. Eu tenho já 41 anos. Estou ficando careca, observem, cabelo já está faltando. Mas desde que eu sou menino, eu ouço as mesmas parábolas de Jesus, porque elas não mudam. Eu é que vou crescendo em intelecto, em compreensão dos fatos da vida e vou, diante das mesmas parábolas, tendo uma melhor reflexão. Então, as parábolas que Jesus contou há 2000 anos atrás, hoje, a gente mais estudado, mais amadurecido, consegue entender de uma forma melhor. Então, passamos aí pelo conceito de parábolas e por que Jesus falava por parábolas. Agora, quem tiver aí a Bíblia ou o Novo Testamento e quiser abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, para me acompanhar, vocês observarão que Jesus narra 7 parábolas. E quais são essas 7 parábolas? Vamos falar de uma forma rápida sobre elas e depois o desafio é que a gente consiga fazer uma conexão entre todas. Porque deve haver um motivo pela qual Jesus contou 7 parábolas em seguida, num único capítulo. Vamos começar? A primeira das 7 parábolas do reino. E é interessante, que reino é esse, gente? Reino dos céus, ou reino de Deus. E o que é reino dos céus ou reino de Deus? Será que existe um lugar específico para reino dos céus ou reino de Deus? Será que quando a gente desencarnar, a gente vai para um lugar chamado reino dos céus ou reino de Deus? Não. Nós sabemos que esse reino é um estado consciencial, é o estado da alma que já vem se moralizando, que vem encontrando a paz através das suas atitudes. Então, quando falamos do reino de Deus, não é um lugar físico, é um estado de paz que advém da consciência tranquila. E há uma outra curiosidade aqui.
Mateus falava em reino dos céus. Lucas, Marcos e João falavam em reino de Deus. E por quê? Porque Mateus era o mais judeu de todos os evangelistas. E o judeu tinha como mandamento não tomar o nome de Deus em vão. Então ele não conseguia pronunciar o nome de Deus de uma forma que para ele era vulgar. Então ele sempre chamava reino dos céus. Mas quando virmos na Bíblia reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. A primeira das parábolas é a parábola do semeador. Se lembram da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. E atirando as suas sementes pelo caminho, parte delas caiu à margem da estrada. Vieram as aves do céu e lhe abocanharam. Outra parte caiu num terreno pedregoso. Lançou raízes, mas essas não eram profundas. Cresceram e foram queimadas pelo sol. Um terceiro grupo de sementes caiu num terreno com espinhos. As raízes foram até mais profundas, mas a planta cresceu e, como estava entremeada entre os espinhos, foram sufocadas. Um quarto grupo de sementes, em verdade, não era um quarto grupo de sementes, eram 6 sementes, porque Jesus nos fala de uma semente que caiu e germinou a 30, de uma semente que caiu e germinou a 60 e de uma semente que caiu e germinou a 100. Então, 6 grupos de sementes. Uma caiu à margem, outra no meio das pedras, outra no meio dos espinhos, até chegar naquela que gerou frutos a 30, frutos a 60 e frutos a 100. Olha o professor chegando aí. Boa noite, querido. Professor. Muito obrigado. Me desculpe, viu? A internet está ruim, me desculpe. Não, que isso. Agora que você chegou, eu tenho que caprichar mais. Agradeço. A proposta é a gente verificar na parábola e tirar os símbolos, tirar o espírito da letra. O que Jesus quis dizer? Quem é o semeador, gente? Senão o próprio Cristo, o nosso modelo e guia. E que são aqueles tipos de solo, senão o solo do nosso coração? Porque vimos ao longo dos tempos, passando pela margem do caminho, um coração à margem, um coração marginalizado para as leis de Deus. A gente só quer saber das coisas transitórias do mundo. Só quer dar conta daquilo que é material. Por isso a gente está à margem. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, simbolizado pelas aves do céu, e abocanham os nossos intentos. Um segundo grupo de semente, que representa o solo pedregoso dos nossos corações, é quando a gente até lança raízes, mas vêm as pedras. O que são as pedras, se não os nossos próprios obstáculos? Se lembram de um poema de Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho havia uma pedra. No solo do nosso coração, muitas vezes, existem pedras. Porque nós, defrontando os obstáculos, muitas vezes nós paralisamos. Mas a proposta é que a gente possa germinar. Num terceiro grupo de sementes se encontra o nosso coração espinhoso. O que são os espinhos, senão os nossos vícios? E quais são os dois mais radicais? Senão o orgulho e o egoísmo, conforme questão 785 do Livro dos Espíritos, porque a gente até quer germinar, mas há egoísmo. Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Há orgulho, querer ser mais do que as outras pessoas, achar que as minhas coisas são mais importantes. Então, a gente que deveria germinar, acaba não germinando. Mas Jesus, quando nós vamos evoluindo em espírito e verdade, quer encontrar o nosso coração daquele quarto grupo de sementes, que em verdade são 6. Lembra que eu falei com vocês? Porque um grupo gerou 30, outro gerou 60, outro gerou 100. E por que um gerou 30, outro 60 e outro 100? Vocês sabem? Há no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, Jesus resumindo toda a lei antiga e os profetas em 2 mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente já tem um desses 3 amores, a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, nós já estamos produzindo a 30. O nosso coração já consegue germinar a proporção de 30. Se a gente já consegue amar a Deus e ao próximo, nós já estamos germinando a razão de 60. Agora, se a gente consegue fechar o triângulo,
amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos, a gente já consegue produzir a 100. Então, esse é o sentido profundo da parábola. Jesus, o semeador, vem procurando o solo do nosso coração, que sai da margem, migra para as pedras das dificuldades, passa pelos vícios que são os espinhos, até que a gente possa produzir. Essa é a primeira parábola do reino. Vamos pensando em cada uma delas, porque a proposta é, ao final, a gente estabelecer um link entre todas. Qual é a segunda? Vocês lembram? Querem me acompanhar aí em Mateus capítulo 13? A segunda é a parábola do joio e do trigo. E olha como nos diz Mateus: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha, Mateus, semeou boa semente no seu campo. E era semente de trigo, mas veio o maligno, o adversário, e semeou o joio. E o que aconteceu? Onde era para nascer só trigo, nasceu igualmente o joio. Foram ao dono da propriedade: temos que arrancar o joio. Porque o joio, não sei se vocês conhecem o joio, é uma planta semelhante ao trigo. Tem toda a aparência de... Já ouviram falar no Denorex? São dessa época? Parece, mas não é. Porque o joio parece o trigo, mas é peçonhento. Quando a gente pega a própria semente, quem não conhece passa uma pela outra. Então, o joio, quando ele vai crescendo junto com o trigo, se a gente no momento adequado não tirar, a gente perde a produção. Então foram ao dono da propriedade e disseram: olha, meu senhor, a gente tem que arrancar todo o joio, porque senão a gente perde a produção. E o que disse o dono da propriedade? Deixai ambos crescer juntos, porque agora a floração está pequena. Quando chegar no momento da colheita, a gente colhe o trigo, dando a ele a devida objetividade. Já o joio, a gente separa em molhos e queima. Qual a significação dessa parábola? Que, em verdade, no mundo, todos nós estamos crescendo juntos. Há elementos bons, há elementos ruins, mas que haveria um momento da separação. Olha a mensagem simbólica. Haveria o momento do julgamento, não que estivesse Deus nos julgando ou o Mestre Jesus nos julgando, porque esse julgamento é o da própria consciência. Se eu agir no bem, eu estou isento pela própria consciência, que é onde se encontram as leis de Deus, eu vou frutificar como trigo. Agora, se eu não agir bem, eu precisarei ser retirado, atado em molhos e jogado ao forno, ao fogo. O que isso quer dizer? Ou eu consigo produzir, ou eu vou precisar repetir a minha experiência. Reencarnação. Volver aos palcos das lutas com dificuldades para aprender a produzir. Mas existe ainda uma outra significação profunda. Qual o período que nós estamos vivendo? Transição planetária. Confere? E o que vai acontecer na transição planetária? Cresce joio e trigo junto, e no momento adequado, o trigo continua na terra. Já o joio, ele vai ser retirado e lançado para um outro planeta. Existiu um degredo? Não chamamos de degredo, porque Deus é Pai de amor e misericórdia. Existiu uma adaptação, porque na Terra vai ser lugar de trigo. Se eu me comporto como joio, eu vou precisar ir para um planeta de joio. Quando a gente tem o Espiritismo, fica mais fácil entender as parábolas. Fica ou não fica? Podemos ir para a terceira? Vamos para a terceira, então? A terceira, a parábola do grão de mostarda. Quando o evangelista Mateus vem e nos diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo. Muitas pessoas, quando pensam no grão de mostarda, estão pensando na nossa hortaliça do dia de hoje, é ou não é? Aquela que gera aquela mostarda amarela, aquela mostarda mais escura que a gente coloca no cachorro-quente, que a gente coloca no hambúrguer. Mas quando a gente lê Carlos Juliano Torres Pastorino, numa obra fantástica chamada Sabedoria do Evangelho, ele vem nos contar que essa mostarda é bem provável que seja da espécie Synapse nigra. Gente, isso aqui é só uma curiosidade.
a menor semente que atirada à beira do mar da Galileia, ela dava uma árvore de 3 a 4 metros. Qual o símbolo profundo que Jesus vem nos trazer? Uma semente do tamanho de um grão de painço. Conseguem imaginar um grão de painço? Aquilo que a gente dá para o passarinho. A gente coloca um punhado na mão e não consegue contar, de tão pequenininho. É desse tamanho o grão de mostarda. Então, o reino de Deus é semelhante a esse grãozinho de mostarda, que uma vez atirado no campo, ele é capaz de crescer e multiplicar e dar uma árvore de 3 a 4 metros. E diz Jesus ainda mais, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderá remover as montanhas. Conseguem verificar os símbolos profundos da fala de Jesus? Podemos ir para a quarta? Vamos para a quarta. A quarta é a parábola do fermento. Já nessa parábola aqui, Mateus nos diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e colocou em 3 medidas de farinha. Veja, já aqui o evangelista Mateus nos fala do fermento, aquele pó que a gente coloca para fazer o pão, para fazer o bolo, que colocado em 3 medidas de farinha, o que acontece quando a gente coloca fermento na massa? Cresce, multiplica, ganha tônus, ganha sabor. O que Jesus estava dizendo? Esse reino é capaz de multiplicar. Fazendo aqui uma outra analogia para vocês, qual é o símbolo que está logo nos prolegômenos do Livro dos Espíritos? Uma cepa de uma videira. E por quê? Porque a cepa de uma videira dá a imagem da multiplicação, dá a imagem dos ramos da mensagem de Jesus que vai se multiplicando. E quando a gente pega a uva da própria historiografia do povo hebreu, a uva ele é um fruto abençoado. Porque a uva, depois de pisada, forma o vinho. Então, de uma uva pisada, sofrimento, chega ao vinho capitoso, ou seja, processo de espiritualização. A gente passando pelas dificuldades para poder crescer. E mais, a videira, quando você planta um galinho aqui, aquilo vai dando ramo para tudo quanto é lado. Olha, fazendo o link com a proposta de Jesus. O fermento colocado na massa é tal qual a videira, e ele se multiplica. Então, a minha mensagem hoje é capaz de crescer, é capaz de fecundar no coração dos homens e é capaz de um dia mudar os rumos da própria sociedade. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Vamos para a quinta? A quinta parábola do reino é a parábola do tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Olha a mensagem que Jesus nos passa aqui agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. O que a gente faz quando tem um tesouro? A gente quer o tesouro para a gente, quer ou não quer? A gente quer guardar, quer agasalhar no corpo. Já viram as pessoas como andam com a Bíblia? Debaixo do braço. Isso é um símbolo, gente, porque, na verdade, a gente tem que caminhar com essas palavras de vida eterna dentro de nós. Então, Jesus está nos dizendo que o tesouro é a sua mensagem, que a gente, ao encontrar, a gente vende tudo o que tem. A gente abandona as nossas estruturas materiais para ir ao encontro daquele tesouro e fazer-se feliz. Essa é a quinta parábola do reino. Vamos para a sexta? A sexta parábola do reino diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Olha, agora Jesus está falando com um comerciante. O reino dos céus é semelhante a uma pérola, que um comerciante, encontrei a pérola mais bonita. Ele vai, vende tudo e compra aquela pérola. O que Jesus está nos dizendo?
O que se passa na nossa vida quando a gente encontrou o Espiritismo, encontrou a mensagem de Jesus, depara-se com a beleza da mensagem evangélica. É ou não é a nossa pérola? É ou não é algo que a gente está abandonando das coisas da nossa vida, que nós sabemos transitórias, que nós sabemos que não vão nos preencher para ir ao contato dessa pérola? Quantas coisas nós estamos deixando, vendendo para ter essa pérola, até chegar na última das parábolas do reino, a sétima, a parábola da rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo gênero de peixe. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Agora o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que ela vem cheia, mas tem peixes que estão bons, tem peixes que não estão no momento ainda de serem pescados, e tem outros que já estão, quando forem ser consumidos, já estão até estragados. O que é feito? Bom, o que está bom, a gente aproveita. O que não dá para ser pescado, a gente devolve para o mar. O que estragou, a gente joga fora. Mais uma vez, à semelhança do joio e do trigo, Jesus nos fala de uma separação. Nos fala de uma grande pesca, onde o elemento positivo vai ser alçado a esse reino dos céus. Agora eu pergunto para vocês, qual é o elemento de conexão entre essas 7 parábolas? Será que a gente consegue ver? Gente, nós estamos estudando. Eu não estou fazendo aqui uma palestra, porque eu sou um aprendiz. Eu jamais faria uma palestra na frente do professor Hélio Loureiro. Vamos pensar junto? Porque eu quero que vocês pensem o que existe em comum entre a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da pérola, a parábola do tesouro, a parábola do fermento e a parábola da rede. O que há de comum nisso tudo? Por que Jesus fez esse discurso em parábolas, num único capítulo de Mateus? Ele falou direto essas 7 parábolas. Essa foi a pergunta que eu me fiz durante toda a minha vida de católico, Hélio, e depois na minha vida de espírita. Eu quis entender isso. E pouco tempo eu consegui entender, com a ajuda de alguns amigos. Simão Pedro de Lima foi um grande amigo das Minas Gerais, de patrocínio nas Minas Gerais, e Jorge Alarrá, lá de Porto Velho, foi outro. Vamos juntos? Quando a gente pega a primeira das parábolas, a do semeador, quando o semeador atira as suas sementes no solo, a semente está dentro ou está fora? Dentro. Alguém atira semente para fora? Alguém atira semente a esmo? Não. Nós atiramos semente com uma finalidade: alcançar o solo. Porque a semente só cresce, só produz se for ao encontro do solo. É ou não é? Vocês estão à vontade para discordar. Vamos para a segunda? Joio e trigo. Quando eu planto o joio e o trigo, eu planto dentro ou planto fora? Planto dentro. Já viram alguém plantar joio e trigo no vento? Na água, não cresce. É sempre dentro do solo. Vamos seguir? O grão de mostarda, ele vai dentro ou ele vai fora? Vai dentro. O fermento a gente coloca dentro da massa ou fora da massa? Dentro da massa. O tesouro. Alguém esconde um tesouro em cima de um sofá? Não. Alguém esconde um tesouro em cima de um móvel? Não. As pessoas costumam escavar no chão para colocar o tesouro. Ou abre a pedra e coloca dentro de uma pedra, dentro de uma caverna. Estão percebendo? Tudo dentro. A parábola da pérola. Ah, Rafael, agora vai fugir da regra. Onde que nasce a pérola? Onde que dá a pérola? Dentro da ostra. A pérola nasce da dor da ostra. Entra um grãozinho de areia dentro da ostra, forma a pérola.
e a rede. Quando o pescador joga a rede, seja no rio, seja no mar, é dentro d'água ou fora d'água? Dentro d'água. Vamos agora fazer conclusão. O reino dos céus está dentro ou está fora? Está dentro da onde, gente? Está dentro de nós. Olha o que Jesus está nos dizendo de uma forma simbólica, mas que a gente pode compreender. É por isso que ele fala: o reino dos céus não se faz com aparências exteriores, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, o nosso compromisso com o Cristo não é um compromisso de exterioridade. Nós não vamos achar Cristo nas igrejas. Nós não vamos achar Cristo nos templos, nos céus. Nós vamos achar Cristo dentro de nós, nas nossas atitudes. O nosso compromisso com Jesus não é um compromisso de crença, porque crença se remete a coisas que alguém escreveu. O nosso compromisso com Cristo é um compromisso de conduta, porque a conduta é aquilo que nasce no meu pensamento, mas que vaza do meu coração, das minhas atitudes. Quando Kardec indagou aos benfeitores da espiritualidade na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Na consciência. Ah, Rafael, para que existe a Bíblia? Para que existe o Evangelho segundo o Espiritismo? Para que a gente pudesse ser lembrado de algo que já existe em nós. Deus mandou, vou fazer agora um símbolo para que vocês possam entender. Quando eu quero me lembrar de alguma coisa, eu não pego um post-it e coloco lá na geladeira. Ir na academia, comer menos açúcar, não brigar com o vizinho, mas isso tudo eu já sei. Mas eu coloco aquele adesivinho na geladeira, não coloco? E eu escrevo aqui no meu calendário. Ó. Eles não vão ver, mas meu calendário está todo cheio de escrita. Os livros sagrados são para nos lembrar de algo que está dentro de mim. Então, como é que eu acho o reino dos céus? Buscando na minha interioridade. Olha, gente, nós passamos 2000 anos buscando o cristianismo fora. Buscando o cristianismo em símbolos, em cargos, em status, em coisas. Em objetos, buscando o cristianismo em ortodoxias. Precisou ouvir a doutrina espírita para nos relembrar algo que já está dentro de nós. Que o reino dos céus não se faz com aparências exteriores. Que a semente é lançada dentro, que a rede é jogada dentro. Então Jesus vem buscar do íntimo da nossa alma. Lembram-se daquele texto da Gênesis? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Dentro de nós existe um projeto de Deus, um arquétipo divino. O sangue que corre nas nossas veias tem o DNA do meu pai, da minha mãe, mas tem o DNA divino. Eu sou filho de Deus. Então eu preciso buscar a minha essência divina para poder agir conforme essa essência. Por isso que o Cristo nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas o que a gente vem fazendo no transcorrer do caminho? Se adaptando às conveniências do mundo. Ora eu agrado aqui, ora eu busco uma exterioridade aqui. De tanto buscar fora, eu esqueço do que está dentro, da minha essência. E há uma frase de Paulo de Tarso, e eu vou abrir a Bíblia mais uma vez. Essa está no discurso que ele fez no Areópago, em Atenas, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Foi Paulo que disse isso. Por que ele não habita em santuário feito por mãos humanas? Porque ele está dentro do nosso coração. E pouco mais à frente, ele diz assim, Atos 17, 28. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Olha a beleza. A mensagem espírita é a mensagem de resgate.
desse Cristo interior que cada um de nós tem. No momento da pandemia, muitas pessoas disseram assim: como eu vou ser espírita com a casa espírita fechada? Mas eu preciso de casa espírita para ser espírita? Eu preciso de igreja para ser cristão? É bem verdade que a casa espírita é a nossa casa, onde eu conheci o professor Hélio, onde eu estou conhecendo cada um de vocês, é o nosso espaço de interação. Mas o nosso compromisso com Cristo é na grande casa do nosso coração. Porque não adianta eu subir na tribuna, fazer uma excelente palestra, que eu posso decorar tudo que está escrito aqui, e ser um pai terrível, e ser um funcionário que não cumpro com as minhas obrigações. Eu me lembro de Haroldo Dutra Dias contando, em uma de suas palestras, que ele saía da Casa Espírita, onde ele fez uma palestra, e tomou uma fechada logo que ele saiu da Casa Espírita, no trânsito. Imagine o trânsito de Niterói, de São Gonçalo, o trânsito das grandes cidades do Brasil. Ele lá em Belo Horizonte. O filho dele estava do lado. Mas ele ficou tão nervoso que ele disse: as minhas bestas feras começaram a sair. O homem velho que a gente chama. E ele abriu a janela, foi xingar aquele palavrão. E o filho dele: papai vai xingar? Estou querendo, meu filho. Papai, parou para pensar que quem você vai xingar pode ter estado na palestra te escutando? É, meu filho. Papai, pode pensar que esse que você vai xingar é um dos seus seguidores nas redes sociais? É, meu filho. Papai, já parou para pensar que esse é um que está tentando fazer tudo o que você fala, mas hoje não conseguiu e te cortou? É, meu filho, não vou xingar mais não. Nós precisamos resgatar essa imagem crística que está dentro de nós. E, para tanto, o que nos propõe a doutrina espírita? Agora a gente sai da Bíblia e vem para o Livro dos Espíritos. Gente, eu já quase entrei para o seminário, tá? Então, eu estou sempre com a Bíblia na mão. Mas hoje eu estou carregando o Livro dos Espíritos. A gente sai das parábolas do reino e vem para a questão 919. Qual o meio prático mais eficaz de progredir nessa vida e de resistir ao mal? É pergunta de mineiro, né? Eu posso falar porque eu sou lá de Itaperuna, 50 quilômetros de Muriaé. Meio mais eficaz, ou seja, coisa fácil, rápida, que dê resultado, porque a gente quer coisa rápida, fácil, que dê resultado. E a resposta, um sábio da antiguidade, Diavolo disse: conhece-te a ti mesmo. Não busca fora, busca dentro. O que a gente precisa fazer agora é mergulhar dentro de nós mesmos. Nós vamos encontrar muita coisa que nós não gostamos. Nós vamos encontrar muita impaciência. Mas é o momento da gente lançar a rede para separar os nossos sentimentos. Porque quando Jesus falou da separação do joio e do trigo, não é apenas separação de almas, mas é separação de sentimentos. Porque eu tenho muito joio dentro de mim, que na tarefa do autodescobrimento eu posso... Aqui é o joio da impaciência. Deixa eu ir me afastando dele. Aqui é o joio do orgulho. Deixa eu ir me afastando dele. Ou lançar as redes dentro de mim mesmo, eu vou pescar. Muito peixe bom. Quando eu olho para o professor Hélio Loureiro, eu penso, quando ele pesca dentro dele mesmo, vem tanta coisa positiva. Quando eu pesco dentro de mim mesmo, vem vaidade, vem impaciência. A minha esposa costuma dizer assim: você está muito egoísta. Eu ainda pesco muito egoísmo, mas eu preciso pescar. Eu não posso negligenciar a tarefa que vai me ensinar a progredir. E de tanto pescar, de tanto me conhecer, eu vou ratificando as minhas virtudes, me encontrando com o meu Cristo interno, e separando tudo aquilo que eu fiz pelo uso do meu livre-arbítrio para me projetar. Olha a proposta. O autoconhecimento é uma tarefa de todos os dias. É a tarefa do travesseiro, a tarefa dos relacionamentos, é a tarefa que Jesus nos ensinou. Porque quando Santo Agostinho, na questão 919A, fala daquilo que ele fazia meditando todas as noites, a resposta poderia igualmente ser: faze o que Jesus vos ensinou nas parábolas do reino. Atire as redes.
Busque o joio que está dentro de você. Faça esse trabalho de garimpar o que muitos de nós não estamos fazendo. E agora entra o Rafael, estudante de psicologia. A gente não faz. Reprime tudo aquilo dentro de nós. Já viram uma panela de pressão? Cheia de pressão. Uma hora ela estoura. Da mesma forma nós. A gente que não fez a tarefa do autodescobrimento, não aprendeu a lidar com as próprias imperfeições, de uma hora para outra estoura e diz assim: eu estava obsidiado hoje. Estava não, gente. É aquilo que eu deixei de fazer durante toda a minha vida. Em muitas reuniões mediúnicas, os espíritos aproximam e dizem: não, eu não estou obsidiando, não. São os complexos da própria pessoa. São os dramas íntimos. E na psicologia eu tenho aprendido que nós precisamos nos autoconhecer. E vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Vocês preferem um Rottweiler, daquele bem bravo, conhecido e que a gente pode domesticar, ou um Rottweiler desconhecido que pode atacar a qualquer hora? Nós temos um Rottweiler bravo dentro da gente. É melhor a gente conhecer e domesticar, porque aí eu vou convivendo com ele. Porque se eu negligencio esse Rottweiler, ele vai atacar alguém e eu vou dizer que não fui eu, que eu estava fora de mim, que eu estava obsediado. Olha a tarefa do autoconhecimento. É preciso lançar as redes. É preciso semear e deixar que as sementes de Jesus alcancem o solo do nosso coração. Porque, como já dizia Luiz Antônio Mileco, ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma. Durante muito tempo eu me perguntei, professor Hélio, o que Mileco quis dizer com agitou a nossa alma? Quem conhece Jesus não é a mesma pessoa mais. É verdade. Quando eu vou gritar, mas eu sou cristão. Eu me lembro de Paulo dizendo aos coríntios: quem conhece Jesus, nova criatura é. Eu até grito, mas agora eu já grito comprimido, porque eu já não queria gritar mais. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma. O que Mileco quis dizer com tirar a calma? Porque agora eu sou aquela pessoa que caminha pelo mundo com a responsabilidade e que eu preciso despertar. Trago ainda joio dentro de mim, mas Jesus está comigo, me ajudando, caminhando ao meu lado. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. E essa paz possa permanecer ao lado de cada um de vocês, dos trabalhos da Casa de Batuíra, e que nós possamos aí ser abraçados por esses benfeitores espirituais. Um grande beijo, meus amigos. Muito obrigado, professor Hélio, pelo convite. Nós que agradecemos, Rafael, pelo carinho com o qual você tratou o tema, pelas suas palavras com muita profundidade do conhecimento. Muito obrigado, querido. Convidamos a todos agora para fazer o nosso momento de visualização terapêutica e da irradiação. Vamos então fechar os olhos, imaginar que estamos adentrando na Câmara de Passes, somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo passa, isso também passará. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo saúde física, mental e espiritual, pedindo pelo nosso reequilíbrio. Os passistas iniciam o seu trabalho, e os fluidos afetivos de um remédio, de um bálsamo salutar,
Visita o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos, mentalmente, vamos à irradiação. Senhor Jesus, bom pastor de nossas vidas, rogamos em favor desses cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas júniores mediúnicas da tua casa de Batuíra. Imploramos em favor desses que estão em nosso pensamento. Rogamos em favor desses que estão em sofrimento nos teu lado da vida em todo o planeta. E por tudo isso, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos o carinho com que o Rafael Siqueira, da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, aceitou o nosso convite. Outras oportunidades irão surgir, Rafael, para você falar para nós com esse carinho com o qual você tratou o tema. Quando você fala de Jesus, um brilho no olhar traduz o seu compromisso com o alto. Muito obrigado, querido.